então pedir para que todos se estejam se sentindo confortáveis, que apertem os cintos, porque nós vamos fazer uma viagem bem longa, uma viagem distante, através do fluido cósmico universal. Esse trabalho já foi apresentado há 6 anos atrás, na casa de Tiago. Possivelmente Raquel deve se lembrar, né, desse trabalho. Mas é sempre bom a gente reafirmar, né, aquilo que nós já sabemos, que por vezes a gente esquece, como nós também entendemos que a gente aprende, né, pela repetição das ideias, né, pela cristalização do conhecimento. Nós então falaremos um pouquinho sobre o fluido cósmico universal. Mas antes, é só uma introdução. A gente vai fazer uma viagem pelo universo em alta velocidade, saltando em distâncias múltiplas de 10. Começaremos com 10 elevado a zero potência, que equivale a 1 metro, aumentando em proporções múltiplas de 10, ou seja, 10 elevado à primeira potência, que resulta em 10 metros, 10 à segunda potência, que resulta a 100, 10 à terceira, que resulta a 1000, e assim sucessivamente. Depois, quando atingirmos esse ponto máximo, até onde a ciência consegue nos ensinar, nós vamos voltar, só que dessa vez mais rapidamente, ao ponto de partida. Iniciar uma viagem inversa, ou seja, nós vamos viajar para cima e depois vamos viajar para dentro. Aí que está o grande mote, né, desse estudo, e também seguindo sempre as proporções de 10, certo? Então vamos lá. Nós vamos fazer uma pequena incursão do macro ao micro, sempre respeitando a potência de 10. Aqui nós temos 10 elevado a zero potência, 1 metro. É a distância de olharmos um ramo de folhas com o braço esticado. 10 elevado à primeira potência, 10 metros. Aqui começamos a nossa viagem para cima, nos afastando da origem. Já podemos ver os arbustos de uma floresta. 10 elevado à segunda potência. A essa distância já podemos ver a floresta bem definida e um pedaço do lago e as edificações. 10 elevado à terceira potência, 1 quilômetro, que mudamos de metro para quilômetro. Já é possível saltar de paraquedas, ou seja, pelo menos com uma altura mínima de 1 quilômetro já se pode saltar de paraquedas com segurança. 10 elevado à quarta potência, 10 quilômetros, aqui a cidade pode ser observada de cima. Os quarteirões mal conseguem ser vistos. 10 elevado à quinta potência, ou seja, 100 quilômetros. Nessa altura, o estado da Flórida, nos Estados Unidos, pode ser visto por completo. É esse quadradinho aqui que vocês podem perceber. Seguindo, 10 elevado à sexta potência, ou seja, 1000 quilômetros, é a visão de um satélite, que está a 1000 quilômetros acima de nós. Seguindo, 10 elevado à sétima potência, ou seja, 10.000 quilômetros. O hemisfério norte da Terra pode-se ver aqui, nesse quadradinho, e à direita abaixo, o hemisfério sul e o Brasil, aqui onde nós estamos, nesse cantinho aqui. Seguindo 10 elevado à oitava potência, ou seja, 100.000 quilômetros, a Terra começa então a ficar pequena. 10 elevado à nona potência, 1 milhão de quilômetros. Aqui nós podemos ver a órbita da Lua em torno da Terra. Esse círculo ovalado em volta do quadrado, e a Terra está aqui no centro. Então, aqui é a órbita da Lua, como nós podemos perceber. 10 elevado à décima potência, ou seja, 10 milhões de quilômetros, parte da órbita da Terra em azul. É por onde a Terra circula. Tá? Não é a Lua, é a Terra. Ela segue esse fluxo aqui, essa órbita. 10 elevado à décima primeira potência, são 100 milhões de quilômetros. Aqui nós podemos ver a órbita de Vênus, da Terra e de Marte. 10 elevado à décima segunda potência, que nós já temos 1 bilhão de quilômetros, e nós podemos perceber as órbitas de Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e Júpiter. 10 elevado à décima terceira potência,
nós temos 10 bilhões de quilômetros. A essa altura, a nossa viagem, já conseguimos enxergar todo o sistema solar e as órbitas dos planetas que o compõem, o nosso sistema solar. 10 elevado à 14ª potência, nós estamos a 100 bilhões de quilômetros, o sistema solar começa a desaparecer no meio do universo. Mais uma vez, 10 dessa vez, elevado à 15ª potência, nós temos aqui 1 trilhão de quilômetros. O Sol se torna uma pequena estrela, como nós percebemos aqui, em meio de outras milhares. 10 elevado à 16ª potência, que nós já mudamos a medida. 1 ano-luz. É outra grandeza, são 10 trilhões de quilômetros. A estrela, o Sol, naturalmente, parece bem pequenininha, como nós podemos perceber aqui. E vamos seguindo a nossa viagem, universo afora. 10 elevado à 17ª potência. Nós estamos aqui a 10 anos-luz. Aqui nós só conseguimos ver as estrelas. O nosso sistema solar desapareceu, assim como o Sol também. 10 elevado à 18ª potência. Estamos a 100 anos-luz de distância da Terra. Nada além de estrelas e nebulosas. 10 elevado à 19ª potência. Nós estamos a 1000 anos-luz. A essa distância, as estrelas parecem se fundir. E aqui nós estamos viajando pela nossa Via Láctea, em torno da nossa galáxia. Perdão. 10 elevado à 20ª potência, nós estamos a 10.000 anos-luz. Continuamos a nossa viagem dentro da Via Láctea. Estão todos bem? Então, seguimos. 10 elevado à 21ª potência. Nós estamos a 100 anos-luz da nossa Via Láctea, nosso sistema solar. Agora chegamos na periferia da nossa Via Láctea, bem na borda, né, bem no limite. 10 elevado à 22ª potência, nós estamos a 1 milhão de anos-luz. E aqui nessa imensa distância nós podemos ver toda a Via Láctea. Nós estamos aqui no interior desse quadradinho, bem na borda da Via Láctea e as outras galáxias próximas à nossa. Seguindo, 10 elevado à 23ª potência. Nós estamos a 10 milhões de anos-luz. E nessa imensa distância da origem, ou seja, do nosso planeta, as galáxias tornam-se pequenos aglomerados e, entre elas, imensidões de espaços vazios. Nós sabemos que espaço vazio não existe. Por toda parte, é a mesma lei regindo todos os corpos no universo, inclusive o nosso. Poderíamos continuar viajando para cima pela nossa imaginação, mas agora vamos voltar para casa rapidamente em ordem decrescente. 10, 22, 10, 21, 10, 20, 10, 19, 10, 18, 10, 17, 10, 16, 10, 15, 10, 14, 10, 13, 10, 12. Olha o nosso sistema solar. 10, 11, 10, 10, 10, 9, a Terra já com a órbita da Lua. 10 elevado à 8ª potência, e aqui nós vamos diminuir a velocidade de volta. Podemos ver novamente a nossa querida Terra, naturalmente. 10 elevado à 7ª potência, toda a epopeia da raça humana vivida até hoje e continuará sendo nesse lindo planetinha azul que é a nossa Terra. 10 elevado à 6ª potência, por mais que fôssemos para cima, tudo estava igualmente regulado pelas mesmas leis que regem não só a Terra, como todos os corpos celestes na imensidão dos universos e multiversos, né, que se tem notícia. Pelo menos historicamente. Né? 10 elevado à 5ª potência, o planeta Terra nada mais é do que um cisco na imensidão espacial. 10 elevado à 4ª potência, as indagações vêm à nossa mente. Quem somos? Para onde vamos? De onde viemos? Isso a doutrina espírita nos responde com primazia. Hoje nós sabemos, né? Naturalmente. 10 elevado à 3ª potência, o que representamos para o universo? 10 elevado à 2ª potência, a nossa viagem, nessa viagem para cima, fomos até 23ª potência de 10.
Agora nós estamos retornando para partir do ponto zero e fazemos uma outra viagem, dessa vez invertida. 10 elevado à primeira potência, que vamos mergulhar na matéria numa viagem inversa. Chegamos à folha, ao ponto inicial, estamos novamente olhando para o ramo de folhas com o braço esticado. E aí nós vamos respirar mais um pouquinho, né? É muita informação, né? E rapidamente, mas só para nós termos uma ideia mensurada das distâncias, né? Da Terra para até a 23ª potência, de 10, chegamos no nosso limite, retornamos e agora nós vamos fazer uma imersão na matéria. Tem a ver com o fluido cósmico universal? O que vocês acham? Parece que sim, né? Vamos lá. 10 elevado a uma potência negativa, 10 centímetros. Ao mergulharmos para 10 centímetros, podemos delinear o ramo da folha. 10 a segunda potência negativa, 1 centímetro. Nessa distância é possível enxergar as primeiras estruturas de uma folha. 10 elevado à terceira potência negativa, 1 milímetro. As estruturas celulares começam então a aparecer. 10 elevado à quarta potência negativa, 100 microns. As células se definem e aqui podemos ver a ligação entre as células. Aqui é a divisão entre elas e as células conectadas, fundidas entre si. 10 elevado à quinta potência negativa, nós temos 10 microns. Começa então a nossa viagem ao interior da célula. 10 à sexta potência negativa, nós temos 1 micron, medida menor ainda. O núcleo da célula começa a ficar visível, naturalmente, através de microscópios. E aqui, 10 à sétima potência negativa, nós temos 1000 angstroms. Novamente, a unidade de medida muda para se adaptar ao minúsculo tamanho. Os cromossomas, como nós podemos ver aqui, aparecem. 10 elevado à oitava potência negativa, nós temos 100 angstroms. Nesse micro-universo, a cadeia de DNA já pode ser visualizada através de microscópios potentes, como nós sabemos. Continuando, 10 elevado à nona potência negativa, nós temos 10 angstroms. Os blocos cromossômicos já podem ser estudados a partir desse momento. 10 elevado à décima potência negativa, nós temos 1 angstrom, que aparecem as nuvens de elétrons do átomo de carbono, e tudo em nosso mundo é feito disso. Carbono, átomo de carbono. Pode-se reparar a semelhança do microcosmo para o macrocosmo. Seguindo, 10 elevado à 11ª potência negativa, nós temos 10 picômetros. Nesse mundo em miniatura, podemos observar os elétrons no campo do átomo. Teremos uma imagem um pouquinho melhor daqui a pouco. 10 elevado à 12ª potência negativa, temos 1 pictômetro, o imenso espaço vazio, entre aspas, entre o núcleo e as órbitas de elétrons. Continuando, 10 à 13ª negativa, nós temos 100 femtômetros. Nesse incrível e minúsculo tamanho, começamos a enxergar o núcleo do átomo, ainda pequeno. Vamos expandir. 10 elevado à 14ª potência negativa, nós temos 10 femtômetros. Agora temos o núcleo de um átomo de carbono bem à nossa frente, que é, na verdade, tudo que constitui a matéria. E aqui, já no finalzinho, 10 elevado à 15ª potência negativa, nós temos 1 femtômetro. Aqui já estamos no campo da imaginação científica, face a face com o próton. Só que a ciência já deu mais um salto na descoberta da menor partícula da matéria. 10 elevado à 16ª potência negativa, nós temos 100 atômetros. São expressões diferentes, né? São termos científicos. Examinando as partículas quark, que hoje a ciência já determinou que a menor partícula da matéria é o quark, como nós vamos ver daqui a pouquinho, não mais para onde ir, pelo menos com o conhecimento atual da ciência. Esse é o limite da matéria até os dias atuais. E aí vamos já fazer um estudo rapidinho sobre as partículas. Então nós temos aqui a matéria, só descer aqui um pouquinho.
Só um instantinho, gente. Ok. Perfeito. Nós sabemos que o átomo é a energia condensada. Ele é formado pelo núcleo e uma nuvem de elétrons e mede 10 milionésimos de milímetro. Os prótons, nêutrons e elétrons, temos aqui logo abaixo o núcleo do átomo formado pelos prótons e nêutrons, que é 10 mil vezes menor. O próton é 10 vezes menor do que o núcleo, como podemos ver aqui. Posterior, os cientistas quebraram ainda mais os prótons e nêutrons e descobriram o quântum. E aí nós pegamos um viés na nossa fala. Nós temos os quarks, cada próton é formado por 2 quarks up e um down, e é 1000 vezes menor do que o próton. Foi quando a ciência resolveu chegar nesse ponto. Até esse momento, nós não temos nenhuma outra novidade científica que vá além da descoberta do quark. E nós estamos na matéria. Vamos pegar, então, a menor partícula da luz, que é o fóton. No interior dos quarks, encontramos os fótons, energia pura, a própria luz. Então, o fóton é a menor partícula da luz inserida dentro dos quarks, onde concluímos que a matéria ou vazio efetivamente não existem, mas simplesmente luz, que é de que nós somos. Além de carbono, somos luz. E aí vamos lá, então, a uma pequena observação. Nós estamos transicionando da era da matéria para a era da luz, da era do espírito, ou seja, quando a gente atinge a compreensão que a matéria nada mais é que a energia condensada e que tudo isso é formado por luz, há um elemento que permeia todo esse processo. Então, nós estamos nessa transição da era da matéria para a era da luz, da era da matéria para a era do espírito, do planeta de provas de regeneração, de provas de expiações, para o planeta de regeneração. Portanto, nós somos luz. E aí nós pagamos um preço um pouco alto, que nós estamos pagando agora, cada um de nós arcando, né, com os seus ônus, por involuntariamente permitir que o Senhor da vida nos impulsione à frente para que consigamos atingir dentro de nós essa luz, que são os fótons, que nós somos portadores também desses elementos. Ok? Então vamos lá. Seguindo, qual é o elemento que permeia e preenche todas as formas da matéria animadas e inanimadas? Fluido cósmico universal. Agora nós vamos fazer uma outra leitura a respeito do nosso trabalho. O FCU, que é o fluido cósmico universal, primitivo ou elementar, que é o plasma divino ou hausto do Criador. No Livro dos Espíritos, parte 1ª, capítulo 2, nós estamos lá na questão 27 dos elementos gerais do universo. Há 2 elementos gerais do universo, a matéria e o espírito. Deus, Criador de todas as coisas. Eu fiz uma pequena inversão, sim. Criador da matéria e gerador do próprio espírito, criador do espírito. Ainda na questão 27 do Livro dos Espíritos, parte 1ª, qual é a constituição de tudo que existe? Que é a Trindade Universal. Deus, mais uma vez, criador do espírito e criador também da matéria. Agora, o que é que une o espírito à matéria? O que é que faz com que todos os átomos se aglutinem e formem a matéria? Através de um pensamento superior, que é o pensamento de Deus. Senão o fluido cósmico universal, ou, como já conhecemos, o FCO. É a sigla dele, né? Na Gênese, capítulo 6, item 17, a matéria cósmica primitiva continha 2 elementos. Quais são? Materiais, fluídicos e vitais. Perdão, continha os elementos. De todos os universos que estadeiam suas magnificências diante da eternidade. Ela é a mãe fecunda de todas as coisas, a primeira avó e, sobretudo, a eterna geratriz. Absolutamente não desapareceu essa substância de onde provém as esferas siderais. Não morreu essa potência, pois que ainda, incessantemente, dá à luz novas criações e incessantemente recebe, reconstituídos, os princípios dos mundos que se apagam do livro eterno. Cabe aqui uma interpretação. Nós já sabemos
né, que o fluido cósmico universal permeia e preenche todas as formas da matéria, animadas ou não, e quando essa matéria se extingue, essa energia ela retorna para sua fonte original, sua fonte primária. Interessante, né? Nada é perdido. Ninguém consegue desperdiçar absolutamente nada, nada da criação da mente divina, da construção de Deus. E ainda lá na Gênese, capítulo 6, item 17, Kardec nos orienta o seguinte, que é uma substância etérea, o fluido cósmico universal, mais ou menos rarefeita, que se difunde pelos espaços interplanetários. Esse fluido cósmico enche o mundo nas regiões imensas, opulentas de aglomerações de estrelas, mais ou menos condensado, onde o céu astral ainda não brilha, ou seja, onde o céu espiritual ainda não brilha, mais ou menos modificado por diversas combinações de acordo com as localidades da ascensão, nada mais é do que a substância primitiva onde residem as forças universais, de onde a natureza há tirado todas as coisas. Continua tirando e continuará tirando todas as coisas. Na Gênesis ainda, no capítulo 14, itens 2 a 6, elementos fluídicos. O fluido cósmico universal, ou FCO, como já sabemos, é a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. E não está falando aqui só do planeta Terra, de todos os orbes que nós temos conhecimento. Como princípio elementar do universo, ele assume dois estados distintos: eterização e imponderabilidade, assim como a nossa vida é imponderável, não é? De uma certa forma, a nível de vida espiritual, que é o estado primitivo normal. Materialização ou ponderabilidade, consecutivo ao estado normal primitivo, ou seja, é um desdobramento, é uma sequência do estado primitivo normal. O ponto intermediário é da transformação do fluido cósmico universal em matéria tangível. Então, aqui nós temos a eterização, né, que é essa substância disforme, a materialização, que já é a concretização de uma ideia, de um projeto que é realizado na matéria, e o ponto intermediário, que é a transformação do fluido em matéria tangível, o nosso FCO. Seguindo ainda no capítulo 14 da Gênesis, continuando entre os itens 2 e 6, elementos fluídicos. Não há mudanças bruscas entre os dois estados. Como nós sempre colocamos aqui, a natureza não dá saltos. Tudo segue um fluxo determinado pelo tempo do nosso Criador. O mundo invisível, ou mundo psíquico, onde ocorrem os fenômenos espirituais. E o mundo visível, ou seja, o mundo tangível, onde ocorrem os fenômenos materiais. Aqui nós temos duas realidades distintas, mas uma sempre acompanhando a outra. A pureza absoluta, da qual nada nos pode dar ideia, é o ponto de partida do fluido universal. O ponto oposto é aquele em que se transforma em matéria tangível. Ou seja, nós temos uma usina geratriz de energia, tá? Por detrás dela a mente divina, naturalmente. Todos os planetas, todos os sistemas solares, o universo, os multiversos, têm um grande responsável, um grande engenheiro, que é o nosso Criador. Ele utiliza desse plasma divino, que é produto dele próprio, para construir, para gerar os planetas. Certo? Vamos chegar até o ser humano. Então, nós temos aqui a pureza absoluta, que é o ponto de partida do fluido cósmico universal. O ponto oposto, ou seja, a sua culminância, o seu resultado, é a matéria tangível. O fluido cósmico universal interpenetra na matéria tangível e essa, quando extingue o seu tempo, ela retorna o FCU para a sua origem, ou seja, para a sua fonte geratriz. Ok? Então, seguindo. Lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 4, na parte 2ª, da Teoria das Manifestações Físicas, no item 74. Fluido ou elemento universal, que é o princípio elementar de todas as coisas. Fluido elétrico é o seu elemento. Fluido magnético animal é a sua forma mais simplificada aqui na Terra. Fonte da inteligência? Não.
O perispírito é mais ou menos condensado conforme os mundos. E aí nós percebemos o seguinte, de acordo com a necessidade evolutiva do ser, do princípio inteligente, do espírito, hoje nós existimos no planeta Terra. Possivelmente existimos inúmeras vezes no passado. Provavelmente, talvez até tenhamos existido em outros orbes. Para que o nosso espírito esteja apto e compatível a, perdão, a habitar num outro planeta, o que vai acontecer? Será aurido pelos engenheiros siderais a quinta essência daquele planeta, vai ser agregada ao nosso perispírito para estar adaptado a uma nova condição que possibilite a encarnação ou a reencarnação desse espírito naquele planeta. O mesmo acontece com a gente aqui na Terra. Só que como nós já estamos adequados ao nosso orbe, o que acontece? Nós deixamos de existir aqui no plano material, retornamos ao plano espiritual, levamos junto o perispírito e esse é trabalhado. Retornamos à matéria. Ou seja, nosso perispírito é retrabalhado novamente, voltamos para cá. Há um cálculo mensurado que Jesus teria levado em torno de 30 gerações para que fosse trabalhado com a mais quintessenciada matéria do fluido cósmico universal pertinente ao planeta Terra para que ele pudesse compor o seu corpo físico. Isso é uma informação bem interessante, né, gente? Vamos lá. O movimento de corpos sólidos é a combinação do fluido cósmico universal com o médium. A gente poderia até dizer como se fosse uma telecinésia, não é? Vamos lá. A natureza etérea do espírito. O espírito não pode atuar sem a matéria, sem a interferência, a intervenção, a ingerência de um intermediário. Ou seja, a necessidade do corpo material. Quando não do próprio médium, é uma outra história. Isso é São Luís. Só um minutinho, gente, por gentileza. Fátima, seguindo aqui. Você pode vir aqui, por favor? Livro dos Médiuns, capítulo 4º, parte 3ª. Vamos lá, na teoria das manifestações físicas, item 34. Nós temos aqui o fluido cósmico universal, tá? Correspondente ao nosso plano, ao nosso planeta. O fluido cósmico universal compõe a composição de todos os planetas. De todo o planeta tem o seu fluido cósmico universal, que na verdade está tudo imerso num grande caldeirão, tá? Mas cada um tem a sua vibração, a sua frequência, a sua particularidade. Então nós o temos na formação dos planetas. Ele é um fluido elétrico. Aqui na Terra nós temos exemplo, né, das tempestades, trovões, a própria eletricidade. Esse caso aqui especificamente é o fluido cósmico universal, na sua matéria mais simples, no que diz respeito à questão da energia natural, não a produzida pelo homem naturalmente. Ele é um fluido magnético animal, que nós vamos fazer uma pequena referência ao próprio passe magnético, não é isso? E ele também compõe o nosso perispírito, né? E aí, por falar em perispírito, nós temos aqui em cima o espírito à esquerda, que é o princípio inteligente, num processo infinito de progressão, de evolução, até atingimos, quiçá um dia, a condição de Cristo em algum planeta, mas antes disso, seremos anjos, arcanjos, espíritos superiores, espíritos de escola, né, espíritos medianos, como somos nós ainda hoje, né? Já, graças a Deus, já ultrapassamos a questão de espíritos primitivos. O espírito, o pré-espírito, é o invólucro, que é composto do fluido cósmico universal, e o corpo físico, aonde o espírito precisa desse invólucro, esse material, para conseguir existir na matéria. Até aí tudo bem? Ok. Então, seguindo. Ainda lá naquela questão, deixa eu só voltar aqui um pouquinho para você não se perderem, do Livro dos Médiuns, capítulo 4º, na parte 2ª, no item 74. Há uma pergunta e a resposta que foi dada a Kardec é essa. Já eu disse que o fluido próprio do médium se combina com o fluido universal que o espírito acumula. É necessária a união desses dois fluidos, não é fluidos, isso é, do fluido animalizado e do fluido universal, para dar vida à mesa. É uma pergunta que Kardec fez dos espíritos superiores com relação às mesas girantes. Mas nota bem que essa vida é apenas momentânea, que se extingue com a ação e, às vezes, antes que esta termine,
logo que a quantidade de fluido deixe de ser bastante para animar. A gente tem como exemplo as mesas girantes naquela época, né? Com a grande eclosão das manifestações mediúnicas nos Estados Unidos, né, com as irmãs Fox, e na Europa, com Kardec. Né? E aí nós trouxemos uma informação muito interessante, é que nós temos, essa foto original, é uma sessão espírita na casa de Camilo Flammarion. Aí, Camilo, é contigo. Aconteceu na França em 25 de novembro de 1898. Aqui nós temos Eusápia Paladino, que está aqui no cantinho. O Camilo é um desses três aqui, não me recordo exatamente. E um médium, né? E aí vocês podem perceber, talvez por conta até da própria foto, a gente não tem uma identificação real, mas aqui nós temos a mesa, né, suspensa no chão. E é como Kardec, hoje os espíritos respondem a Kardec. Há uma quantidade grande de fluido no médium, como nós vamos poder ver aqui, o perispírito dele, ele aure, o espírito aure do fluido cósmico universal, uma força maior que agrega ao ectoplasma do médium. Né? Ah, sim, o médium está aqui. Então, o médium, nós temos aí uma mudança, né? Vou botar aqui rapidinho para vocês perceberem melhor. O médium, o perispírito dele é potencializado pela ação do espírito que aure do fluido cósmico universal uma energia e faz com que essa energia retorne, então, para o objeto físico, faz com que a mesa levite. Deu para entender? Ok, vamos lá. Ainda no livro dos médiuns, no capítulo 4º, parte 2ª, da teoria das manifestações físicas. Que papel desempenha o médium nesse fenômeno? Novamente, aqui nós temos a questão da mesa, novamente o espírito. O fluido cósmico universal é urido pelo espírito, que faz com que a mesa levante. E nós temos a aura, temos também uma abordagem dos chakras, nós não vamos falar sobre esse assunto hoje, que absorve a energia, o corpo espiritual do próprio médium, que é esse agente das sensações externas. Ok? Fluido magnético animal. A gente sempre recorre às curas de Jesus, né? Hoje nós somos os intermediários dessas curas, né? Toda vez que a gente impõe a mão sobre algum receptor, durante o passe magnético, nós estamos transferindo não só ectoplasma, mas já entendemos que também junto com ele vai o fluido magnético animal, que é um subproduto do fluido cósmico universal. Até me engasguei. Né? Ficou claro, gente? Então, vamos lá. Jesus, o mestre bem-amado, devido à sua iluminadíssima perfeição espiritual, possui uma força magnética que curava com um simples toque do doente em suas vestes. Essa virtude, saída dele, e que a todos curava de imediato, era devido à elevadíssima força moral e espiritual do mestre, a qual, aliada à sua vontade, todos nós temos esse atributo. Agia fortemente sobre os seus fluidos regeneradores, curando a quantos se lhe aproximavam. Naturalmente, dependeria muito, como o nosso companheiro Dalton colocou ontem, do merecimento daquele irmão. Porque muitas das vezes a cura acaba sendo o maior aguilhão daquele que é curado. Porque por conta de uma recuperação de saúde, no caso, ele pode voltar a incorrer nas mesmas falhas, dos mesmos equívocos do passado que na atual encarnação provocaram nele aquela patologia. Por isso que algumas curas espirituais não são realizadas, que vai esbarrar diretamente com o mérito do paciente. Quase sempre acontece. Hoje em dia, essa virtude é denominada fluido magnético, que todos nós possuímos. Todos os seres humanos possuem o fluido magnético, mas da qual ainda não podemos fazer uma ideia precisa. E nós vamos lá em Mateus, capítulo 9, versículos 19 a 23, e em Lucas, capítulo 8, dos versículos 42 a 48, nós temos a passagem da mulher hemorroíça, que todos conhecem. Tocando a veste do Cristo, 12 anos do processo de hemorragia aguda, já tinha gasto todas as suas economias, e ela ouviu dizer que o doce rabi passaria pela cidade onde ela morava. Então ela foi se transitando, ela foi passando por entre as pessoas que seguiam Jesus, e num dado momento ela cai, né, toca na veste de Jesus e ele diz: de mim saiu uma virtude. E imediatamente a mulher hemorroíça foi curada. Por quê? Junto com esse fluido, essa propriedade curativa que Jesus tinha,
né, na época de encarnado aqui entre nós, ia também o fluido magnético dele, que era, por excelência, o melhor que havia no planeta, e a mulher foi curada. E aí, o que acontece? Seja-te feito conforme credes. Se nós acreditamos na nossa cura física e moral, nós iremos conquistar o nosso benefício, sempre com Jesus. E aí, vamos lá, no fluido cósmico universal, na Gênesis capítulo 14, item os fluidos, item 6, perdão, subitem os fluidos, item 6, tendo por elemento primitivo fluido cósmico etéreo, a matéria tangível há de ser possível, desagregando-se, voltar ao estado de eterização, foi o que nós falamos, ou seja, uma caneta, o FCO está nela. O dia que ela se decompor, deixar de existir, embora seja plástico, leve aí, demande 100 anos para ela deixar de existir, o fluido cósmico que existe nela retorna para a fonte, retorna para a origem. E acontece com toda a manifestação material. Ok. Do mesmo modo que o diamante, o mais duro dos corpos, pode volatilizar-se em gás impalpável. Na realidade, a solidificação da matéria não é mais do que um estado transitório do fluido cósmico universal. Chegou ao seu ciclo, extinguiu, retorna à sua origem, que pode voltar ao seu estado primitivo quando deixam de existir as condições de coesão. Olha lá o nosso átomo, olha lá o nosso carbono. Né? Passou o tempo, venceu o prazo de validade, tudo retorna à sua origem. Certo? E ainda a Evolução em Dois Mundos, André Luiz, com Francisco Cândido Xavier, nos diz o seguinte: o fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador, ou a força nervosa do todo sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Tudo imerso nessa grande sopa cósmica, que um chama até de éter, mas que nós sabemos que é o fluido cósmico universal. E Paulo de Tarso, uma última frasinha lá embaixo desse fragmento, seguindo, compete-nos, não é Paulo de Tarso, não, só a última frase que é dele, é o último trechinho. Pois anotar que o fluido cósmico universal, ou plasma divino, é a força que todos vivemos, nos ângulos variados da natureza, motivo pelo qual já se afirmou, e com toda a razão, e aí vem Paulo, que em Deus nos movemos e existimos. Então, entre mim e vocês, entre mim, entre todos nós aqui reunidos, entre o mundo, sempre há o FCU permeando os espaços, os corpos e, inclusive, fazendo parte deles. E, por fim, terminamos nosso estudo, né? Vamos exortar essa luz interior que nós trazemos em nós desde sempre a perder na contagem dos tempos, né? E vamos atravessar esse momento que nós estamos experienciando. São lições difíceis, né? Por vezes até muitos sentem que não têm forças, perdão, que o sustente nessa travessia, mas essa luz está dentro de nós. Então, vamos ser luz em meio às trevas. Obrigado, gente. Passamos a palavra agora a todos que queiram Obrigada, se Lu. colocar. Nada. Esperando as pessoas se pronunciarem. Camila. Oi, Camila, pode falar. Eu tenho uma dúvida. Primeiro, eu queria dar parabéns, né? Porque foi Obrigado. top do top do top. Lu, é o seguinte, eu nunca entendi, porque quando a gente fala de átomos, prótons, nêutrons, nananã e tal, a gente conecta na palavra que é a antimatéria, né? Então, eu nunca entendi. Você pode me explicar? Eu sei que é um pouquinho além do estudo que você passou hoje. O que significa antimatéria? Você consegue me esclarecer isso em poucas palavras? Conseguiria sim, mas eu vou pedir por um dos nossos companheiros aqui do grupo, o sorridente lá, mas não é você não, Zé. É o tio Onato, que ele está com um trabalhinho na ponta da agulha que ele vai apresentar em alguns dias para frente. Ele vai fazer uma síntese do trabalho dele e vai antecipar para nós, a gente respondendo.
Pode ser Tá, não precisa dar spoiler, não. É só me explicar. Eu não Não, sabia que você ia beleza. fazer esse trabalho. Sem problema. De forma bem simples e sucinta, se a gente pode fazer, né? Aham. A antimatéria é tudo aquilo, né, que possui valor, digamos Uhum. assim, né? Valor Uhum. diferente do que a matéria. Um exemplo Tá. muito simples. O elétron, nós sabemos que ele é uma carga negativa, né? Que Uhum. fica ao redor do núcleo, tudo bem? Certo, Então vamos lá. certo. A antimatéria seria justamente uma partícula parecida com o elétron, com Aham. carga diferente, sem ser negativa ou positiva. Né? De forma bem Entendi. simples, entendeu? Entendi. Uhum. Então, só que ela é difícil, você consegue detectar, saber que ela existe, né? Uhum. Só que ainda existe cálculos muito estruturados que ela se apresenta para nós através de cálculos apenas. Uhum. Cálculos com Uhum. matemáticas muito complexos, entendeu? Uhum. Você não consegue muito bem saber onde é que ela está. Por isso que quando eu fiz o estudo no sábado passado sobre que até o Luciano colocou ontem, né? Ele em vídeo, né? Eu Sim, fiz sim. estudos sobre formação dos mundos, né? Quando eu falei sobre a formação dos mundos, eu disse que a matéria visível é praticamente 4 ou 5%. 96%, 93% essa matéria escura Uhum. que pode ser antimatéria que a gente não consegue identificar direito. Entendeu? Uhum. É só Entendi. de forma bem simples, né? Tá. Não, Como muito você pediu, de obrigada. forma bem simples. Mas é Não, mais ou porque menos é isso um aí. assunto muito complexo, né? E a É por gente. isso que você tem os aceleradores de partículas, o CERN aí na Suíça, Alemanha, Uhum, né? uhum, E uhum, você consegue fazer essa dação de partículas, dessas partículas pequenas que o Luciano falou, os uhum. quarks e tudo mais, para descobrir possivelmente essas antimatérias uma vez ou outra e consegue descobrir de forma bem rápida, né? E essa a antimatéria é uma geradora de energia, no caso. Sem dúvida alguma. Tá. E posso falar, Luciano? Oh, Ou estou por te atrapalhando, favor. Luciano? Não, absolutamente. E o próprio Jorge Andréa, Uhum, quando eu fiz outro estudo de programação reencarnatória, né? Jorge Andréa falou que a ligação perispiritual dá-se justamente nessa arte antimatéria na intimidade do átomo, entre prótons, nêutrons e elétrons. Entendeu? É entendi. uma ideia que ele teve e que André Luiz também comenta alguma coisa parecida nos 2 livros do Mecanismo da Mediunidade e a Evolução dos. Muito obrigada. É, Lu, é, excelente, excelente. Não, obrigado, Camila. adorei. A Ana pessoa não falou só do hadrons, ou hadrons. Tem a ver com acelerador de partícula, né? Mas Sim, aí, pois é. Ela falou para simplificar, meu, mas simplifiquei. senão aperta ainda mais um pouquinho, né? O raciocínio. São informações científicas, né, que eu particularmente não domino. Eu estudo, né, nós estudamos e compartilhamos os resultados das nossas pesquisas. Né. É um assunto muito interessante que hoje está começando a receber uma luz, né, da opinião pública mundial. A sociedade científica está aí voltada diretamente para essas novas descobertas. E o grande mote do trabalho de hoje justamente é esse, é entendermos que o FCU ele permeia tudo no universo, da folha aqui atrás, da caneta, do fonezinho de ouvido. Quando ele deixa de existir, né, a matéria deixa de existir, ela se extingue, o que existe desse fluido, ele retorna à sua origem. Aí tem seus Uhum. desdobramentos, né, toda essa questão da matéria em si, chegar até o carbono, até o átomo, até o nêutron, até o próton, até o quark e até o Então, fóton. Lu, então só para completar, por exemplo, quando uma entidade ela se manifesta, igual no caso das mesas girantes aqui de Paris e de outros fenômenos que a gente vê hoje mais comumente, é, é, o espírito ele faz o objeto mover através do fluido universal que ele Uhum. capta. Perfeito, Ele perfeito. capta esse fluido universal que está presente no universo inteiro Exatamente. e ele passa isso para o Médium, médio, no caso que é o médio de efeitos físicos, não é isso mesmo? exatamente, perfeito, Tá. perfeito. E ele vai conseguir fazer com que aquilo aconteça, né? Exatamente. Tipo assim, o que tiver programado, né? Não só mesas girando ou qualquer outro tipo de
efeito que ele for Efeito fazer. físico, perfeito. Aham. Há uma coisa muito interessante na tua pergunta, inclusive, Camila, porque veja bem, há algumas vertentes do espiritismo que são pouco Uhum. estudadas. Uma delas são Uhum. os poltergeist. É isso que eu ia falar. Mas está alinhado, tem tudo a ver, está em sintonia. Eu ia falar. Os poltergeists ocorrem, e é muito interessante essa questão, porque eles ocorrem em residências de médiuns ostensivíssimos adolescentes. Ah, é? Sim, não Que são só não adultos, tem, não. não são doutrinados. Exatamente, que não tem a sua mediunidade educada, exercitada e educada, digamos assim. Então, ele está Entendi. tão encharcado desse fluido, o ectoplasma dele é produzido em profusão, que ele, primeiro que ele não tem controle, ele não faz com que os objetos se movam. Agora, também tem a ver com a telecinesia, como é que é, Aham. gente, aquele fenômeno de atear fogo? Esqueci. É uma espécie de mediunidade também. Tem médios que conseguem Colocar fogo. sim, eles ateiam fogo. Enfim, tem uma variante aí de particularidades mediúnicas, né, que hoje nem é mais tão estudada assim, porque o Kardec já fez isso com primazia, mas são pontos interessantes, né, porque quem realmente tem interesse em saber por que ocorre, né, como ocorrem aqueles efeitos, né, o Espiritismo explica, né, maravilhosamente bem. Perfeito. Não era isso que eu queria saber mesmo, no caso, né, o espírito ele consegue fazer, tipo, mover coisas super pesadas, né? Ele consegue, fora a materialização que ele realiza, entendeu? Exatamente, Então exatamente. tá. Obrigada, eu Desmaterializa vou num passar. ponto, materializa do outro e por aí vai. Zé, Pois só é, um instantinho, acho que é o Nap levantou a mão primeiro ali. eu vou agradecer e vou passar a próxima. Obrigada, gente. Obrigado a participação, Camila. Muito pertinente. Eunápio? Opa, não, é só para pontuar uma informação que às vezes a gente é bem interessante. Não apenas complementar o que a Camila falou, o que ela tocou no assunto, né? Não apenas esse fluido é usado, né, em mesas girantes em materialização. Na realidade, é usado em tudo, né? Processo, quando você, por exemplo, eu estou aqui, né, e tem um processo intuitivo que alguém está falando no meu ouvido, ele não, como é que ele fala? Como é que dá esse movimento de falar? Né? Como é que chega essas ondas? Essas ondas? A gente sabe que aqui a onda sonora chega através, né, da organização do vento, do ar, né, chega a onda sonora aqui no nosso ouvido, né? Com eles é diferente. No outro verso, né, na outra dimensão é diferente. Você trabalha justamente com esse fluido, né? Esse fluido também serve para isso, né? Para este ser passar esta informação, né? Falar, intuir. Então, tudo que você possa imaginar está dentro dele. Energia elétrica, lei da gravidade, né? Aquelas 4 forças que eu falei, grande, pequena, fraca, pensamento, tudo que você possa imaginar é moldável dentro desse fluido cósmico, né? Como bem pontuou o Luciano, e ele tem até um slide que eu achei bonitinho, o slide que ele falou lá, da divisão das possibilidades de uso desse fluido cósmico, né? Então ele não serve só para uma coisa, ele é múltiplo, ele serve para tudo. Né? Inclusive, como eu pontuei no meu estudo, para fazer planetas, organizar leis de Exatamente. gravidade, tudo isso. Né? O espírito, quando chega a determinada evolução, ele tem capacidade técnica e moral para poder pegar esta energia amorfa, né? Se informa e conseguir transformar ela em mil utilidades. É melhor que Bombril. Eu falo que o fluido cósmico é melhor que Bombril. Tem mais de 1000 utilidades. Você faz o que você quiser com ele. Mas, Eunápio, olha só, você falando disso, isso serve tanto para atitudes que são boas, tanto Sim, para atitudes que sim, não são sim, boas. Por sim, exemplo, sim. É através do neutro. fluido cósmico universal, uma entidade que, vamos colocar assim, ela passa a obsediar uma pessoa e ela Sim, consegue fazer com que a pessoa sinta tudo que ela esteja passando. É certamente, certamente. através do fluido que acontece isso. Quando o Manuel Filomeno de Miranda fala em grilhões partidos, ele fala, inclusive em chips, implementação de chips na mente de pessoas em obsessão muito, muito, muito profunda. Esses chips são feitos de quê? De fluido cósmico universal. Quando você vai na palestra de Divaldo e consegue e sabe, né, que há todos os aparelhos em algumas palestras de Divaldo, né, que servem para essa palestra não foi de quê?
Fluido cósmico universal. O aeróbus é feito de quê? Fluido cósmico universal. Entendeu? Tudo isso vem do fluido cósmico universal. A sopinha, o café lá, que o Luciano vai aprender a fazer para plasmar quando estiver no mundo espiritual, vai me ensinar também. Agora veja bem. O Eunápio, só um minutinho. Tira esse gosto do café. Veja bem, o seu Dalto falou nisso na segunda-feira, quando ele falou de plasmar, de moldar, antes de fazer uma cirurgia espiritual, o órgão para que não houvesse hemorragia. Tá lembrada, Camila? Da prótese. A prótese, isso. Então, veja bem, o fluido cósmico universal é matéria essencial. A gente não mensura, não calcula, porque nossa mente não tem alcance para tanto. Mas ela sempre existiu, desde antes dos universos existirem. É como o próprio André fala, é a avó. Tudo aconteceu a partir do fluido cósmico universal. Para que aconteça, por exemplo, a construção de um edifício do plano espiritual, é necessária a interação do ectoplasma? Sim. Mas o que faz esse movimento do ectoplasma? O que está permeando esse ectoplasma para dar a condição de matéria, coloquemos assim, espiritual na construção de um edifício, por exemplo, o fluido cósmico universal. Então, como Paulo fala, nós estamos imersos, né, num caldeirão sem fim dessa substância, desse elemento primário. Né? Esse elemento divino, né, Luciano? Divino. Um elemento divino. Não, sim. Por isso que nós estamos imersos dentro de Deus. Olha só, é porque estamos... ele é divino, ele tem tudo quanto é canto. Sim, engraçado. Sim, exatamente. Pode filosofar em cima disso depois, né? Isso, vamos deixar o Zé falar primeiro. Não, agora é o Zé, desculpa. Já tá com a mãozinha. É rapidinho, só para simplificar a história, tem que se entender dessa forma, Camilo. O espírito por si só não consegue fazer nada. Ele tem que contar com ou um médium ou com alguma fonte de fluido. Certo? O fluido que atende à matéria é o ectoplasma. E o caminho sempre será o fluido cósmico universal. O pensamento vai por aí. Então, o espírito pensa para agir em alguma coisa. Então, para simplificar a história, é assim. Quando fala poltergeist, é porque há um doador, alguma coisa que torna aquilo material, sob a vontade de um espírito que quer fazer isso. Entendeu? Então, assim, não pode se entender de outra forma. O espírito por si só não faz nada, ele não consegue mover nada. Se as mesas se moviam, porque existiam dois elementos lá naquela sala lá. Um médium, capaz de doar ectoplasma suficiente para movimentar, para se tornar tangível aquilo. Kardec achava que era magnetismo no começo, porque ele estudava mesmo. Mesmo estava justamente magnetismo animal. Mas ele não conseguiu chegar a essa conclusão. Só depois que os espíritos esclareceram para ele o que era, chegou lá. Então, a gente tem que ser sempre semente. Até tem uma pergunta no livro do Espírito que fala que Deus também não toca na matéria, não precisa de espírito superior para fazer isso. Então todo mundo pensa que Deus está e aparece. Não, o pensamento de Deus age em espíritos superiores e eles sim ponderam o fluido cósmico universal e tornam em realidade o que a gente conhece. Tá? Não sei se foi claro. Posso falar? Posso, Dalto, falando? Por favor. Okay. Então, eu vou falar para mim, Camila. Né? Talvez fique mais fácil de explicar. Você, para fazer um bolo, precisa do trigo, da farinha de trigo. Você não está nem aí da onde veio o trigo, se ele foi fabricado de quê, do que foi. Né? Mas se você começar a andar para trás, como o Luciano fez, você vai ver que ele veio de uma espiga, que veio de um pé, que veio de outro lugar, que foi plantado e tal. Então, o fluido cósmico universal é matéria base como se fosse a farinha de trigo. Você pode fazer bolinho de chuva, você pode fazer empada, você pode fazer uma série de outras coisas, transformando esse trigo, tirando os derivados desse trigo para poder fabricar aquilo que você quer, a sua composição. Então, o fluido... Eu vou dar outro exemplo, talvez para mim, estou dando para mim, você já sabe. É o petróleo, da onde você tira a gasolina, onde você tira o acrílico, da onde você tira o epóxi, mas vem tudo do petróleo. O óleo diesel, etc. e tal. Então, eu estou explicando para mim pequenininho, eu ainda não sei direito como é que é a história, mas estou fazendo para mim, entendeu? Então, ele está falando no singular, mas é no plural, né?
Seu Dalton, esse foi assim, super preciso, porque é o que a pergunta, se pode ser feito tanto para o bem quanto para o mal. Claro, Pode, você pode Sim. fazer um bolo ruim ou você pode fazer um bolo pode bom. envenenar esse bolo com alguma coisa. Então, o É, ectoplasma, a gente vai chegar no ectoplasma, que é aquilo que o espírito precisa para fazer no nosso plano aqui, no nosso orbe, é a matéria-prima que ele precisa para a movimentação de matérias. De onde vem esse ectoplasma? É uma derivação, é extraído como se fosse a gasolina do petróleo, o ectoplasma do fluido cósmico universal. Ou seja, para que qualquer coisa se manifeste, de uma partícula de poeira a um sistema solar, obviamente, tem que ter um projeto, há de se ter um projeto, Sim, que é o perfeito. pensamento divino ou pensamento humano para as coisas que são pertinentes a nós, mas sempre tendo como elemento que faça essa amálgama o fluido cósmico universal. Porque sem ele nada existiria. Sem o fluido cósmico Eles universal, nós não estaríamos aqui. Só apontar um negócio, depois eu coloco no grupo. Tem um livro muito bom, muito interessante de Poltergeist, falando Poltergeist, Você, Poltergeist e e Mal Assombrado. Quase parecido com isso aí. Do Hernani Guimarães Andrade. Quem puder ler, é bem interessante. Vou depois tirar um print e jogar no grupo para vocês, tá? Você, Poltergeist e as Casas Mal Assombradas, do Hernani Guimarães. Boa, valeu a dica, Mara. Mais alguém? Já temos um tempinho. Parabéns. Primeiro quero dar os parabéns. Agora não, no final, né? Obrigado, Dalton. Só faz aniversário no 13 de agosto, amigo. Está um pouquinho longe ainda. Não, foi muito bonita. A palestra foi extremamente, né, bonita e cativante, intrigante, né? Toca assim profundamente na nossa curiosidade de saber outras coisas, né? Evidentemente que é assim. Né? Exatamente. A proposta também é essa, provocar, né, despertar o interesse no outro. Né? A gente joga semente. Quem tem interesse, quem está com solo fértil, né, permite que ela floresça. Quem não está, fica lá guardadinha na gaveta, né, da auto lá no subsolo, um dia ela eclode e surge para a luz. Né? Essa é a nossa proposta. Lu, eu tenho uma pergunta. Daquele episódio que eu já contei no grupo Já que perceberam você como é que ela está começar, tanto ultimamente? Ela está cutucando o tempo todo, né, Sandra? Isso é muito bom. desculpa, gente. Isso é muito Esse é o bom. sucesso do professor. Quando ele cria dúvida, quando a dúvida aparece, esse é o melhor ponto. Não, mas é porque quando a gente Esse é o começa a sucesso. estudar, O sucesso é a dúvida. quando a gente começa a estudar, eu tenho muita intuição, gente. Quando eu começo a abrir boca aqui, que vocês estão me vendo bocejar, 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 eu não tenho clarividência, eu não consigo ver, eu não consigo escutar, eu não, assim, eu sinto presença. Mas várias coisas já aconteceram comigo, igual o caso que eu contei para vocês quando eu fui a primeira vez no Palácio de Versailles, que a maçaneta virou comigo. Isso é uma manifestação com o fluido cósmico universal, Luciano. Tipo assim, quando eu cheguei no lugar, a maçaneta virou. Não fui eu fui tipo a canalizadora para essa maçaneta virar. Não tinha ninguém na sala dentro do castelo, só tava eu e Dudu. Interessante. Pode ser um fenômeno anímico, ou seja, você própria, né, com a sua própria energia, o seu próprio magnetismo, e seu próprio ectoplasma, pode ter feito isso. Pode ter sido a intervenção de um espírito naquele ambiente, aproveitando sua presença, o seu ectoplasma moveu a maçaneta. Como também pode ser, não é um evento aleatório, não existe aleatoriedade na mente divina. Né? Tudo tende a um propósito. Né? Como também pode ser um advento, a gente chama de sincronicidade, vamos colocar assim. Né? De alguém que eu... Não, por acaso a maçaneta não estava totalmente travada na porta, por acaso, isso é uma hipótese, né? E por um acaso, naquele momento, você olha para a janela e de repente você vê um passarinho bater. Isso é sincronicidade. Ele bateria de qualquer forma. Carl Gustav Jung, né, pupilo de Freud, né, trouxe esse novo pensamento, né, sobre psicologia também. Ele fala, eu consigo, descobridor da sincronicidade. Então, em alguns casos, acontece com a gente tem que ter um time muito acentuado e o feeling também, para perceber o que é fenômeno mediúnico, o que é fenômeno anímico, o mediúnico quando tem a participação do espírito, que usa o fluido médium, do ectoplasma, para promover o fenômeno. Okay? Poltergeist, por exemplo.
pode ser a própria pessoa, né, promovendo o fenômeno, como também pode ser uma terceira opção, a própria sincronicidade. Sim, Né? sim. Tipo a lei de Murphy, só Sim. para ilustrar de uma forma bem simples, bem didática. Você está numa fila de um Claro. banco, a fila está assim, enorme, aí você pula de fila para uma que está ali na frente, não tem muito a A ver que você com... tava anda. E você fica lá atrás. Entendeu? Então, tudo na vida da gente, nós ainda estamos embrionariamente estudando como a vida se mecaniza, ela se dinamiza, a gente sabe. Mas tem certos fenômenos ainda que nós não são permitidos alcançar. Por isso a gente vai entrar no terreno sempre das hipóteses, das teses. A gente nunca afirma a possibilidade. Tá? A base nós já temos, a base científica, a base espírita. Mas para determinados fenômenos, ainda não tivemos permissão de Deus de acessar o mecanismo daquele processo. Então, na questão da maçaneta, pode ser as três hipóteses. A maçaneta iria abrir de qualquer forma, mas por um acaso, vamos colocar, se você estava lá na hora. Essa sincronicidade. Pode ser e depende. Anota para tudo que você tiver a resposta, pode ser e depende. Sim, exatamente, Zé. Entendi. Perfeito. É um erro na Matrix. E eu Tem fiquei dois olhando. Na Matrix. Boa. Tem 2 minutos. Tem Gente, 2 minutos para minhas memórias ou não? Tem 2 minutos para minhas memórias ou não? Tem? Pode falar, tem Cidão. Claro. Dalton, tem 2 não, tem 4. Tem 4. Tá bom, Tem melhor. Explica melhor. Uma ocasião, seguiu-se toda a comitiva que ia para assistência e para os efeitos da materialização. Alguém que ia à frente constatou que estava a pessoa que abre a sala, é uma sala muito grande, um dia eu espero vocês conhecerem, não tinha subido na frente para poder abrir a primeira entrada da sala, enfim. É um negócio muito bonito, depois eu explico mais detalhes. Então, chegou o doutor Rocha Lima, chegou os médios de efeito físico, né? E alguns dos companheiros, outros ainda estavam chegando. Chegando, então, o Gilberto, que era o médio de efeito físico, e mais o Ivan, se eu não me engano, o Ivan, e tinha mais um junto com ele, acho que era o Nelson Soares. A porta se abriu, acenderam-se todas as luzes. Então, a ação dos espíritos, né? Funcionando já com o ectoplasma do próprios médios presentes ali. Então, a porta se abriu, né? Abriu-se a fechadura, a porta, e acenderam todas as luzes do anfiteatro, enfim, de tudo que tinha ali onde era necessário. Quando evidentemente, que a pessoa que teria que abrir chegou, já estava tudo já sendo encaminhado, né? É uma coisa fantástica. Aí é um efeito mediúnico, não tem jeito, né? Pela capacidade dos médicos que estavam. Agora, Perfeito. Luciano, vou fazer minha pergunta capciosa. Minha pergunta é capciosa. Como é que eu faço? Como é que a gente pode fazer para juntar essa sincronicidade? Não quero pergunta. Não quero resposta. Só estou jogando no ar para a gente perguntar. E como é que eu faço? Porque essa sincronicidade, se ela existe, é possível. Então, como é que eu faço para forçar isso? Tem que ter algum caminho. Pode ser e depende. Pode ser, depende. Quer ver uma coisa interessante que as pessoas mistificam muito? Porque tem fantasmas, tem espíritos, tem não sei o que, tem energia negativa. Você apaga a luz da sua sala. Só que o tornão ele não fechou totalmente. Ele acionou o mecanismo da luz, mas ele não fechou totalmente. Num dado momento, ele vai começar a voltar novamente, pum, ele acende. Gente, o povo fica oriçadíssimo achando que é presença espiritual, manifestação de espírito, poltergeist. É a coisa mais simples da vida. É bom a gente tocar nesses assuntos porque desmistifica um pouco esse conceito que nós temos de que tudo é mistério, tudo é o fenômeno é divino, é maravilhoso. Não. Vamos usar a razão. Vamos usar a razão. Agora, não vou responder. Se o Renato quiser, a gente responde naturalmente, né? Mas deixa aí esse ponto de interrogação para vocês refletirem acerca disso. Refletir, né, Como provocar uma sincronicidade? Como provocar? Porque isso é importante. O que a gente pode aprender e fazer daí é muita coisa. Mas, enfim. Não é para agora. Depende. Depende. Olha que coisa interessante. Pode ser depende, né, Zé? Olha que coisa interessante. No futuro,
quando toda a humanidade estiver moralmente linear, dentro dos preceitos divinos e cristãos, quando já tivermos uma nova era, já no planeta de regeneração, vai durar em torno de 2.000 anos aproximadamente, entendeu? Nós teremos acesso a esse mecanismo que aciona a sincronicidade. Por hora não, porque muita coisa ruim já acontece. Imagina se esse conhecimento é na mão de espíritos de pouca moralidade. Perfeito, perfeito, Lógico. perfeito. Mas, certamente. Concordo contigo, Luciano. Não é? Só que tem casos. Existem casos. Não, para toda regra, a exceção, não resta a menor dúvida. Tem pessoas boníssimas, por exemplo, tem uma obra muito interessante chamada, que não é espírita, Autobiografia de um Yogi, de Paramahansa Yogananda. Yogananda, muitos conhecem. Né? Vamos colocar aí como também Babaji, que ele faz uma referência, o próprio Sai Baba, né? Naquele processo de materialização da auto fantástico. Tem vários vídeos de Sai Baba, inclusive a visita de Divaldo que ele teve lá na Índia para conhecê-lo pessoalmente. Divaldo ficou nervosíssimo, suou, tremia, feito vara verde. Por onde Sai Baba passava, olha que coisa interessante, as pessoas se curavam. Tamanha potência da energia crística que ele transmitia. Ele sabia quando ele desencarnar. Ele era um cara assim, muito simples. Tem um videozinho, deve ter uns 10 minutos talvez, por mais de 5 minutos, ele coloca a mão numa ânfora que está virando ao contrário, com o gargalo para baixo, ele coloca a mão ali e sai uma poeira. Mais de 5 minutos. A quantidade que tem ali em centímetro cúbico não era o suficiente. Ele materializava aquela poeira que, segundo reza a lenda, tinha propriedades curativas. Assim como o suor que ia da mão dele era perfumado, era uma essência. Eu conheci uma pessoa aqui no Rio de Janeiro que ela até me mostrou o frasco do suor dele. Segundo a reza a lenda, também produziria curas, alterações de algumas coisas bem interessantes. Ciência espiritual. E com relação a Yogananda, ele fala sobre um relógio que estava numa vitrine, eu li livros há muitos anos atrás, e que ele é questão da moral, que se ele quisesse, ele poderia tirar a materialização da auto, o relógio de dentro da vitrine e colocar na mão dele. Ele sabia e podia fazer isso, mas por que não fazia? Porque era moralmente elevado. Então, se esse conhecimento da ativação da sincronicidade caísse em mãos equivocadas, retardaria o nosso progresso mundial. Certamente. Gente, mais alguma pergunta? Estamos chegando já no finalzinho do nosso tempo. Não? Quero fazer uma reclamação. Vai, Marco. Diga lá. Eu quero fazer uma reclamação, porque o Teco, entendeu? O Teco tá tonto e o Tico tá vomitando ali no canto até agora, com esse negócio de vai ao macro, vai ao micro. Essa viagem deu um enjoo danado. Foi muito bom, cara. Foi muito bom. Pô, obrigado, obrigado. A gente apresentou esse trabalho na casa de Thiago, a Raquel lembra disso, não sei se Tati, Josi também, já tem um tempinho. Tem 6 anos. Né, nós apresentamos. Bastante tempo. Foi em 2014. Por acaso, a data do arquivo estava lá e a gente fez alguns complementos, porque a gente, veja bem, são informações, por vezes até complexas, são. Não resta dúvida, ninguém tem obrigação de saber de tudo, mas o mínimo que a gente consegue acessar e aprender e absorver fica lá guardadinho. Um dia, alguma coisa vai acontecer, Papai do Céu vai permitir que nós acessemos. Aí entra a questão do atavismo e também do animismo. Aquela informação que foi colocada lá atrás, ele joga lá uma aguinha, uma gotinha de água, um solzinho, aquela semente vai germinar. A gente não perde. A gente não perde. Tá no espírito. Ô, Lu? Tá no espírito, perfeito, Tá Raquel. no espírito, né? A gente falou isso sábado, tá lá. Por enquanto, tá só no espírito. Sim, sim. Ó, o estudo estava rolando, e aí eu estava lembrando de um versinho, de uma música, se eu não me engano, é do Beto Guedes, que ele fala assim, a lição já sabemos de cor, só nos resta aprender. É verdade. É? Então, quer dizer, a gente vai, como você falou, pegando essas lições e vai acumulando, ela vai ficando lá, e na hora que a gente aprender, né, pela moral, como você falou ainda agora, estiver em condição de utilizar, isso aflora. Então não se perde nada. Só Grupo não é mole não, hein? Esse grupo não é mole não, hein? Sai de baixo. Onde eu fui amarrar minha égua? Arrotei. Muito bom. Égua não, é teu pangaré, rapaz. Teu pangaré. Alguém gostaria de fazer, então, a prece final para nós encerrarmos o estudo da tarde?
Eu faço. Obrigado, Marco. Vamos lá. Ah, Senhor, diante de toda essa grandeza, essa infinidade de conhecimentos que chegam a assustar esses teus pobres filhos, pequeninos, nós só temos a te agradecer, pois sabemos que um dia seremos grandes o suficiente para entender todos esses mistérios, tudo isso que tu ocultas pela nossa ignorância, na manipulação, pelas consequências morais que poderiam ser funestas, mas que já dás, Senhor, a cada um, pela responsabilidade que assume, a oportunidade de trabalhar, enviando os teus propostos para nos auxiliar na condução pela mente e pelos fluidos corporais dessas maravilhas que podem promover a cura, as benesses de forma geral. Muito obrigado, Senhor, por nos permitir aprender sobre essas coisas. Muito obrigado, Senhor, por nos permitir começar a estagiar nesses trabalhos, ainda que de forma tão pequena, tão rudimentar. Que a tua bondade, que não desampara nenhum dos teus filhos, que a bondade do Mestre Jesus, que coordena o nosso órgão, com todo amor, possa permanecer em nossos corações. E que nesse momento em que o mundo atravessa por tantas dificuldades mentais, físicas, tanto medo, tanta dor, Senhor, a tua luz possa vir abrandar e aclarar as mentes, fazendo com que os corações possam voltar-se para ti em agradecimento por mais essa oportunidade de existência. Se conosco, permita que nós continuemos essa caminhada a cada dia, melhorando um pouquinho, a cada dia aprendendo um pouquinho e unindo-nos cada vez mais em torno de ti. Muito obrigado. Graças a Deus.